Boa tarde. Obrigado pelas palavras. Uma boa tarde a todos. Desculpa aí a chegada meio em cima da hora, mas o Marcos havia comentado comigo que na segunda-feira houve uma grande confusão, né? Tem coisas que às vezes, como o acaso realmente não existe, né? O Marcos Juver jurava que era ele que iria fazer essa palestra da tarde de hoje. E como ele foi para Teresópolis, né? Assim eu creio, ele tinha perguntado se eu poderia fazer essa palestra para ele. Eu prontamente, claro, como nunca fujo de trabalho, nunca procuro não, porque eu não estou preparado para procurar o trabalho, mas nunca fujo dele também, né? Aceitei de pronto. Quando eu cheguei em casa, fui procurar no planejamento, né? E era o Sidney. Eu disse, não, tem alguma coisa, né, que não está fechando. Liguei para a Mayra, aí Mayra disse, olha, eu não sei de nada, Cláudio. Liguei para o Marcos. Aí ele falou com a Fran e me retornou ainda na segunda-feira mesmo. Disse, não, Marcos, Cláudio, eu acho que eu fiz uma confusão qualquer. Eu anotei na minha agenda, eu devo ter feito alguma confusão qualquer. Eu sou esquenta a cabeça não, Marcos, estava tranquilo. E despreocupei. Até tinha comentado com a Mayra, eu disse, eu vou trazer, qualquer coisa, eu ia levar um estudo que eu já tivesse feito. Tá bom, beleza. Aí hoje eu fiquei sabendo, ontem às 2 horas da manhã, né, que a Frânio tentou falar comigo, mas eu não conseguiu, se eu poderia fazer a palestra da tarde de hoje, né? E como, mais uma vez eu digo, né, não fujo do trabalho, eu me virei hoje para fazer e ainda fiz algo que não deveria ter feito, né? Deveria ter trazido realmente algum estudo que eu tivesse pronto, que era só criar alguns ajustes, ainda caí na bobagem de preparar um estudo diferente do que eu já tinha pronto, né? Então foi por isso aí que eu cheguei meio que em cima da hora. Se tiver alguns errinhos aí, algumas falhas, vocês me desculpem, entendeu? Foi realmente feito um pouquinho às pressas. Tá. O que eu trouxe hoje, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que está bem no meu rosto, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 17, Sejas Perfeito, né? Então no Sejas Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso, mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. De antemão, este capítulo, né, logo a seguir, que eu vou no próximo slide, né, questiona, né, de uma forma a nos trazer o entendimento sobre essa última frasezinha: sedes perfeitos de acordo com o nosso Pai Celestial, né? E nós já sabemos, temos a consciência, né, que somos perfectíveis sim, né? Mas essa perfeição é uma perfeição relativa, né? Que absoluta realmente só a perfeição do nosso Pai realmente, né? Que tomada ao pé da letra, como muitas palavras de Jesus sempre são, vamos dizer assim, interpretadas apressadamente e acabam nos conduzindo pelos erros, né, da má interpretação, né? A perfeição é realmente absoluta, só realmente é o nosso Pai, até porque
né, se algum dia pudéssemos chegar à perfeição dele, né, existiriam vários deuses, deixaríamos de ser, né, ter um Deus único, né, e se nos tornaríamos novamente, andaríamos para trás, nos tornaríamos politeístas novamente, né? Então, Jesus fala, né, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que vos odeiam, em orarmos pelos que vos perseguem, né? Eles, na verdade, ele nos chama, né, nos concita a caridade, né, nessas palavras, né? E quando é dito para amarmos os nossos inimigos, né, não é muito fácil amar os inimigos, né? E amar aos inimigos também é importante deixar claro que não é pegar o inimigo e levar para dentro de casa, né? Não é botar a cabeça no colo do inimigo, já que ele é inimigo, infelizmente a gente tem que se precaver, mas está na atitude de pura e simplesmente não desejá-lo mal. Esse é o verdadeiro significado de amar aos nossos inimigos, né? Que Jesus nos chama a atenção também para isso, né? Fazer o bem aos que nos odeiam, né? E orarmos pelo aqueles que nos perseguem, né? Também se reduz ao que eu falei, né? Fazer o bem aos que vos odeiam, né, é também não querer o mal deles, porque quando a gente quer o mal do nosso próximo, a gente está desejando realmente esse mal, mesmo sem fazer esse mal, sem praticar esse mal, né? Só com as nossas mentalizações, as nossas fluidificações, que nós somos fluidos, né? Que vibramos, né? Eu aqui, por exemplo, não sei se estão sentindo, mas eu estou vibrando de uma forma muito intensa, né? Pela correria, pela pressa, pela responsabilidade de estar aqui na frente, entendeu? E a gente vai emanando essas vibrações realmente, e quando pensamos em coisas que não sejam boas, né? Automaticamente nós refletimos esses maus pensamentos ao nosso próximo, né? Então, o que nós devemos fazer, né? Como de Jesus, orarmos pelos que nos perseguem, né? Orarmos pelos aqueles que nos odeiam, né? E dessa forma, nós cumprimos, lutamos, vamos dizer assim, não vou nem dizer cumprimos, mas devido à nossa imperfeição ainda, nós lutamos para dar um passinho rumo a esse mestre, né? Que tanto modelo e guia né? E auxiliamos também a esses irmãos que, através da ignorância, né, ignorância pelo fato de ignorar, na maioria das vezes, né, vemos muito esse tipo de coisa por aí, né, espíritos ainda que se comprazem no mal, tem alguns pelo mal, mas outros pelo simples fato de crerem em situações erradas, em dogmas errados, em creem, entendeu? Não conseguem entender ainda, entendeu? O tamanho da dádiva de que é fazer o bem, né? O quanto isso realmente nos preenche. Esse é o verdadeiro valor, né? Tudo que é material passa muito rápido, a sensação do espiritual é muito forte, né? A gente pode passar dias e dias sem comer, mas quando come, vai comer um prato, 2, 3, não vai conseguir comer mais do que isso, porque é material e rápido fica logo saciado, né? O espiritual não. Quanto mais você sente, mais você, de uma certa forma, quer sentir essa dádiva, dessa boa sensação, vamos dizer assim, né? Então, daí se explica, né, as palavras de Chico e de Kardec, né? Onde diz: fora da caridade não há salvação, né, dito por Kardec, e Chico também, né, que diz que se tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, ele teria escolhido um outro caminho, teria escolhido uma outra religião para poder seguir, né? Mas que graças, né, ele agradece, inclusive, que fora da caridade não há salvação, quer dizer, fora do amor não há salvação. Então, na verdade,
Isso aí, na verdade, eu coloquei mais para chamar a atenção que no Espiritismo nada se inventa, né? Tudo se é feito em cima de uma ciência comprovada, né? Uma ciência em cima, né, do que Jesus nos trouxe, né, quando aqui esteve, né, em cima do que a ciência vem comprovando, né? Infelizmente a ciência ainda está sempre um pouquinho atrás, né, do que o Espiritismo diz, né? Mas como diz também, né, o Espiritismo, na hora que a ciência provar alguma coisa de forma contrária com o que esteja escrito, né, esqueça o que esteja escrito e siga a ciência, né? Então eu trouxe isso aí realmente também para poder deixar claro esse tipo de coisa, né? E esses dois mestres queridos aí, que absurdamente, né, como falar deles, né, em prol da nossa doutrina, mas nada mais fizeram do que codificar e repetir de forma mais clara, de forma mais explícita, as palavras de que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, né? Com a sua grandiosa sabedoria, né, de espírito puro, que já era, não há 2000 anos atrás, mas já era alguns bilhões de anos atrás, né, na construção do nosso planeta, né, já que ele, né, participou, não só é governador do nosso planeta, como participou diretamente de todo esse engendramento, né, para poder ter essa beleza aí natural que a gente vive hoje, e muitas das vezes estamos aí contribuindo para destruir, né? Eu selecionei algumas características do homem de bem, né? Trouxe algumas, né? Porque eu digo algumas porque não deu realmente nem para fazer todas pela falta até de tempo, né? E no finalzinho nós vamos ver que também, mesmo que eu quisesse, não conseguiria caracterizar escrever todas as características do homem de bem, até porque infelizmente ainda, mas vou chegar um dia, certamente tem muitas características que eu não tenho ainda hoje, né? Mesmo que estivessem escritas, a condição do entendimento ainda, devido à minha pequenez, mas vamos lá. Então diz ali, né, que deposita fé, né, em Deus, depositar fé em Deus, né, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade de todas as coisas, né? É importante, né, nós lembrarmos, né, da oração dominical que Jesus nos deixou, onde diz, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E muitas das vezes nós oramos, e pela prática de orarmos, né, já com o intuito do decoreba, né, muitas das vezes não nos atemos ao que realmente diz essa sublime oração, né? Então é muito importante a gente estar realmente atento a isso, né? Que nem sempre é do jeito que a gente quer, e sim do jeito que Ele quer, né? Ele, esse Pai de amor, Pai de bondade, né, que acima de qualquer coisa sabe o nosso melhor, e nem sempre o nosso melhor é o que nós queremos. E eu costumo até dizer o seguinte, que às vezes é importante a gente pensar no que pedimos, porque às vezes a gente pede tanto alguma coisa que a gente acaba conseguindo, e seria um bom negócio que não conseguíssemos, né? Porque a gente insiste tanto em certas coisas, né? A gente tenta uma vez, tenta duas, tenta três, até que a gente acaba conseguindo. E aí, se a gente não consegue nas primeiras tentativas, a gente deve começar a questionar, será realmente que o caminho é esse? Né? Porque às vezes não é o nosso caminho, às vezes nós temos outros caminhos, né, traçados, combinados, né, assumidos, para poder dar uma sequência, né?
Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, né? Isso quando eu trouxe esse pedaço, eu lembrei de cara daquela passagenzinha onde Jesus diz, né, a Pilatos, meu reino não é deste mundo, né? Onde fica claro, né, que aqui é uma simples e singela passagem, né? Não de teor menos importante, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é uma simples e singela passagem no sentido temporal. É muito curtinho o nosso tempo aqui, né, em vista, né, de uma eternidade que temos aí, que já viemos, né, de sabe-se lá de quantos, sei lá, alguns milhares de anos com certeza, né, para termos a condição de hoje estarmos aqui, né, um pouquinho mais evoluídos, entendeu? Creio que seja alguns milhões de anos já, entendeu? Mas traz realmente essa passagem, é uma passagem importante, entendeu? De Jesus, que ele diz que, né, o meu reino não é desse mundo, né? Então devemos depositar as nossas expectativas, né, os nossos amores, né, os nossos bens, né, não que a gente não possa construir aqui materialmente, mas os bens mais preciosos devemos depositar, né, onde a ferrugem e a traça não alcançam, né? Porque quando voltarmos à nossa pátria espiritual, a verdadeira pátria espiritual, né, não, a cadeira infelizmente vai ter que, infelizmente não, porque eu não queria levar ela comigo não, entendeu? Não vamos poder levar, né? Vamos ter que levar, ou vamos ter que arrumar um jeito de plasmar a cadeira lá, ou vamos ficar em pé, entendeu? Entendeu? Então é importante realmente a gente conduzir os nossos amores, né? Tomar cuidado com o que amamos e o quão força colocamos nos nossos amores de forma errada, que às vezes nós amamos muitas das vezes de forma errada, né? Eu mesmo creio que, não vou entrar em questão aqui, mas creio que meu filho, né, com certeza é um problema de vidas passadas parecida com esse, né? Em algum momento na vida passada, realmente um amor absurdo e eu não consegui administrar isso. E voltamos hoje como pai e filhos, entendeu? E rapidamente, né, com 2 anos, eu vivi quase 15 anos com a mãe dele e assim que ela engravidou, 2 anos, a gente estava separado. Hoje eu consigo entender o porquê, para aprender esse amor, cultivar esse amor, entendeu? De forma distante. Eu estou sempre com meu filho e cada vez que ele retorna à casa dele, que parece que não é longe não, é logo aqui pertinho em Campo Grande, é um sofrimento muito grande, é uma dor grande que parece que ainda não consegui me deparar com isso. Olha que não é um garoto, não é um bebezinho não. Quando era um bebezinho que a gente administrava porque achava que era por um bebezinho, já está com um burro velho, tem mais barba na cara do que eu, né? Então a gente precisa tomar cuidado com os nossos amores, né? Mas voltando, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, né, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitam sem murmurar, né? É importante estarmos cientes disso, né? Que vivemos num planeta de provas e expiações, né? Não quer dizer que a felicidade não exista aqui, né? Mas a felicidade realmente absoluta, relativa, que não é absoluta, né? Existem os momentos felizes, né? E essa felicidade está muito voltada, não ao nosso planeta, por simplesmente, mas diretamente proporcional ao nosso estado evolutivo, né? Porque o que é a felicidade, né? O que é a felicidade? Felicidade é o que? É um bom carro? É uma boa casa? Felicidade é um estado de espírito onde você está tranquilo, né? Se você está tranquilo, você está feliz. Se você está em paz, você está feliz, não é verdade?
Então, essa é a verdadeira felicidade, entendeu? Então é importante realmente nós estarmos atentos a isso, né? Ainda é um planeta de dores, né? Que são as expiações, né? E cheio de provas aí para superarmos, né? É igual o período escolar, onde não conseguimos chegar na faculdade, né, sem passarmos pelos primeiros anos letivos, né? Então nós precisamos realmente passar pelas provas para dessa forma vir o aprendizado, né, o fortalecimento, né, e termos condições de, ao término de cada ano, né, passarmos realmente de ano e seguirmos, né, os graus evolutivos, né, não da escola, mas assim da vida, né? Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Isso são todas características do homem de bem, né? Encontra satisfação nos benefícios que espalham em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga em consolar os aflitos. Pensa primeiro nos outros antes de pensar nos seus próprios interesses, né? O homem de bem é bom, humano e benevolente, respeita a todos e a todas as sinceras convicções, por verem todos os homens seus irmãos, né? E eu acho que isso aí é uma coisa que, voltando lá atrás um pouquinho, como o Chico disse, né, que fora da caridade não haveria salvação, né, que ele agradecendo a Kardec o fato de Kardec não ter dito que fora do espiritismo não haveria salvação. Então todas essas características de homem de bem não são características exclusivas da doutrina espírita. São características exclusivas do homem de bem, mas de seja qual for a religião, né? E toda e qualquer religião pode ter homem de bem, né? Até porque Jesus não aqui veio e não fundou religião nenhuma, né? Ele pregou única e exclusivamente o amor, né? Nós é que ainda necessitamos realmente estarmos aí, como diz a palavra, né? Reagrupados, religados, né? Para poder estarmos aqui trocando boas energias, trocando algum tipo de informação, né? Muitas das vezes sentado aprendendo e algumas pouquíssimas vezes ensinando alguma coisa, até porque nós temos muito que aprender e muito pouco para ensinar, né? Quer dizer, então nós precisamos realmente estar atento a isso, né? A esse verdadeiro homem de bem, né? E qualquer coisa que seja contrária a isso, né, é o egoísmo, né? Se você pensa, quando você vai fazer um bem ao próximo, se você pensa no que pode ganhar ou no que pode perder, né, você não é um homem de bem. Nós somos ainda egoístas, né? É o que somos realmente, né? Nós somos realmente, porque nós muitas das vezes pesamos, né? Melhor não fazer isso não, porque isso vai me trazer problema, entendeu? Quantas das vezes eu pelo menos penso muitas das vezes disso, né? A menos que a gente feche os olhos assim, sem querer, a gente se deixa, às vezes a gente se permite, né, crescer um pouquinho e ser levado pelo impulso, né, ser conduzido pelo impulso da espiritualidade que nos empurra, né, pelos bons caminhos, e nos permitimos tomar algumas atitudes boas, né, sem levar certas consequências, né, em pauta, né? Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra. Nunca se compraz com os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los.
é importante, né? Vamos falar daquele pedacinho primeiro lá em cima, né? Não alimentar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, né? É importante a gente também, isso também traz novamente a oração dominical, né? Perdoai os vossos amigos, perdoai assim como querer que seja perdoado, né? E também traz aquela outra passagenzinha, né? Onde Jesus disse, né? Atirai a primeira pedra àquele que não tem defeito, né? Aquele que não tem pecado, né? Então é importante a gente pensar nisso, né? Qual é a real capacidade que temos de julgar o nosso próximo, né? Quantas das vezes, se não nessa encarnação, se nessa encarnação somos muito melhores, vamos se colocar assim, se nos achamos muito melhor do que alguém, mas com certeza em quantas passadas não fomos já muito pior, né? Porque se a doutrina diz, né, que acredita na lei do progresso, né, que somos perfectíveis, né, e se hoje ainda somos assim, eu agradeço o véu do esquecimento, né, que assim foi a mim concebido, né, porque eu iria, com certeza, ficaria muito triste em lembrar de tantas barbaridades que eu já fiz, e eu já até disse isso, espero poder, eu tenho trabalhado bastante para poder crescer um pouquinho, para ter o direito de quando a pátria voltar espiritual, né, continuar tendo, tá um pouquinho mais distante dessa barbárie que eu tenho certeza que eu já fiz, entendeu? E como se essa barbárie fosse voltada aqui para a vida material, né, fosse a vida do feto, né, a vida uterina, que a gente não lembra, né? Eu não lembro da vida uterina, né? Então tomara que eu consiga realmente ter essa dádiva aí de quando voltar e achar que caramba, olha, eu achava que eu era mal, não, acho que eu já sou bonzinho. Entendeu? Não lembrar desse monte de bobagem que com certeza já fiz aí em vidas passadas, né? Não. Aquele pedacinho ali de baixo, né? Nunca se compraz com os defeitos alheios, né? Nem ainda evidenciá-los. Quer dizer, é importante a gente lembrar disso, né? Muitas das vezes, nós mesmos, nós somos os primeiros a evidenciar o defeito do próximo, né? E como é que a gente fica quando alguém realmente aponta o dedo pra gente, né? Como é que a gente se sente em ser julgado, discriminado, ou seja lá, tantas outras situações que existem, né? É importante a gente pensar nisso, né? Mas e quando a gente, por acaso, não somos nós que evidenciamos esse defeito, né? É justamente o próximo que vem a nós e traz esse defeito de um terceiro ainda como evidência. Qual seria a nossa atitude, né? Exatamente dessa forma, né? Em não evidenciá-lo, né? Tentar ajudar, né, a criar meios de justificar essa falta, né, que é cometida. Não meios de não justificar de forma irônica, ou de forma que, de uma certa forma, você no final da história você tenta justificar, mas ostentando já essa falta, mas sim arrumar meios plausíveis, né, que realmente eficazes, né, dentro da situação de cada um, né, e um que serve para todos nós e para qualquer um, né, se cada um só faz o que sabe fazer. Se aquele irmão ainda toma atitudes como aquela tomada, é porque certamente não sabe fazer ainda o certo, como é o nosso caso, né? Quantas atitudes erradas nós tomamos, porque ainda não temos ainda o real condicionamento, a real estrutura de fazer o certo, né? É igual perder a paciência. Todo mundo acha que sabe o que é paciência. Eu não sei o que é paciência.
eu escuto a palavra, né? Já tem até uma música, né? Eu escutei falar, não sei o que, né? Tem uma música antiga assim, só não vi, escutei falar, alguma coisa assim, acho que agora até eu esqueci também, mas vou lembrar, entendeu? Eu acho que é alguma coisa. E é isso aí, só escutei falar. É mais ou menos isso. Eu escuto falar em paciência, né? Tá no dicionário, a gente fala em paciência, mas o que é paciência? O que é paciência? Quando chega na hora lá, eu não sei, eu procuro, não acho ela de jeito nenhum. Eu perco a paciência com uma facilidade danada. Perco não achei ainda, nunca tive, entendeu? Então a gente precisa realmente nos questionarmos a esse respeito, né? Por quê? Porque eu não tenho a paciência, porque eu ainda não consegui aprender, entendeu? Por isso que eu sou impaciente. E é assim como todos os nossos irmãos, né, que não têm ainda as características necessárias, né, para determinadas atitudes, porque ainda não conseguiram aprender o quanto importante é fazer, né, e tomar aquela atitude, o quão bem traz, né, para dentro de cada um, não da forma vaidosa ou orgulhosa, mas sim da forma singela, né, da forma trazendo realmente uma plenitude, né, uma ligeira sensação do que é divino, né, a prática do bem, né? Isso. Nunca se comprazer com os defeitos alheios, nem ainda evidenciá-los. Eu sabia que ia fazer alguma bobagem, né? Repetir o trechozinho, entendeu? Eu sabia que ia fazer alguma bobagem, mas faz parte, né? Ser indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, né? Quer dizer, continuando a falar, né, dos erros, né? Quem de nós não necessita da indulgência, né? Quem de nós está aí capacitado a dizer que não erra, né? Quem de nós pode atirar a primeira pedra, né? Quem de nós não necessita da misericórdia divina, né? Eu, quando começo a falar com Deus, a primeira coisa que eu rogo a Ele é misericórdia. Pai todo misericordioso, porque é tanta bobagem que eu faço que eu só pedindo misericórdia mesmo, entendeu? E tome de Pai misericordioso, e tome de Pai misericórdia. Ele deve estar cansado de escutar de mim tanto Pai de misericórdia, tanta misericórdia que eu peço, entendeu? Mas a gente tem que tentar, né, além desse pedido de misericórdia, né, porque a gente tem que pedir mesmo, né, porque é Pai, entendeu? E a gente tem que, se não for pedir a misericórdia a Ele, como é que a gente fica, né? E Ele com certeza entende essa misericórdia que a gente pede, né, a Ele, porque Ele sabe, conhece a nossa, como somos pequenininho ainda, mas é preciso que oferecemos um pouco dessa misericórdia mínima, né, minimamente ao nosso irmão, né, tentar relevar, vamos tentar arrumar desculpa boa, né, não é desculpa má, mas vamos tentar arrumar desculpa pela bobagem que o outro fez. Ele está nervoso hoje, entendeu? Ele passou por mim e nem me olhou porque está distraído, não é porque está de mal comigo não, né? Me respondeu meio bruscamente, não, eu acho que não, eu é que devo ter entendido errado, entendeu? A gente tem que arrumar umas desculpinhas assim, que ajudam, entendeu? Porque tudo a ferro e fogo fica difícil, né? Quando a gente é radical, né? E leva tudo muito a ferro e fogo, entendeu? A gente contesta muito, e a gente automaticamente critica muito, né? E a gente pede a misericórdia, mas esquece de oferecer a misericórdia. Reza, pede o perdão, mas esquece de perdoar, né? Quer que Deus nos salve, né? Nos amenize as dores, nos amenize os sofrimentos, mas a gente esquece, de aliviar essas dores e esses sofrimentos do nosso irmão alheio, né? Que muitas das vezes está ao nosso alcance, não precisa nem esticar muito ao braço, né? E está ao nosso alcance, e temos essa condição de fazer levar esse alívio, né? Então é importante a gente ser indulgente com as fraquezas alheias, né? Estudar suas próprias imperfeições e trabalhar
incessantemente em combatê-las, né? Isso, né, nada mais do que né, como diz Santo Agostinho, né, onde devemos ao término do dia, né, antes de nos pormos a dormir, pararmos e refletirmos: será que fizemos todo o bem, né, que poderíamos ter feito hoje, né? Se não, será que não fizemos ou não desejamos pelo menos o mal a alguém, né? Isso é a chamada reforma íntima, né, que tanto o Espiritismo também nos concita a fazer, né? Porque o único jeito da melhora é primeiramente reconhecendo as nossas próprias imperfeições, né? Aí lembrei até da páginazinha de abertura que eu nem li, mas escutei, entendeu? Para enaltecer, por incrível que pareça, eu faço muito disso, entendeu? Para enaltecer, eu enalteço sempre os meus defeitos, porque eu tenho tantos, até para poder as pessoas não se assustarem comigo, né? Que aí ninguém vai se assustar comigo, você já sabe, eu já te falei que eu tenho um monte de defeito, então você não vai se assustar comigo. Então, né? Então a gente precisa realmente fazer a reforma íntima e pensar no término do dia, né, ver o que a gente pode fazer para no dia seguinte pelo menos se esforçar, né? Até porque o espírita não é aquele que chegou à perfeição, né? Porque quando chegarmos à perfeição, não vamos precisar de ser espíritas, nós vamos estar lá pregando a outra religião lá de Jesus, né? O amor, só por simplesmente. Os conceitos espíritas vão estar introduzidos, né, no nosso eu, né, vão estar introduzidos no nosso ser, né? Então é importante hoje a gente nos esforçarmos, né? Esse é o verdadeiro espírita, né? É o quão esforço a gente faz, né, para mudarmos, né? E isso é levado em conta também, ainda assim que não conseguimos muitas das vezes, mas isso é aquele verdadeiro esforço mesmo, né? Se esforçar um pouquinho, então eu não preciso conseguir não, que eu já me esforcei, tá bom, né? Faz bom uso da riqueza, usa, mas não abusa dos bens, aplicando-os às satisfações de suas paixões. Quer dizer, é importante o homem de bem também estar consciente disso, né? A riqueza nada mais é do que um depósito que nos é feito, né? E para fazermos realmente bom uso. O que é fazer bom uso, né? Ajudar numa caridade, né? Ajudar junto à ciência, né? Quantas descobertas, né? Quantas não? Praticamente, sei lá, acho que a maioria das descobertas, as grandes descobertas são feitas, né, em prol da riqueza, né? Porque se não tem a riqueza, né, para sustentar e para financiar as pesquisas, né, como é que a gente ainda estaria aí na idade da pedra, né? Não que a gente não possa fazer uso do dinheiro, não que a gente não possa ter uma casa boa, não possamos ter um bom carro, ninguém tem que andar num carro enguiçando, entendeu? Empurrando o carro, não é isso, mas a gente não pode esquecer também, lembrar um pouquinho, né, do nosso próximo. Tantos irmãos aí nesse momento, né, estão necessitando aí de alguma coisa, né, de um prato de comida, né, de um pouco de caridade, né? E não é só o dinheiro não que faz a caridade, às vezes a gente faz a caridade também só com a palavra, com um abraço, com um sorriso, né? Com afago, né? Aí eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos. A 630 diz assim: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que é alheio, que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infligi-la, né? Que às vezes a gente se pergunta: o que é o bem? O que é fazer o bem? O que é fazer o mal, né? É exatamente isso, tudo que é a favor da lei de Deus. E aonde é que está essa lei de Deus? Todos nós temos essa lei de Deus dentro da gente,
dentro da nossa própria consciência, né? Quando a gente se pergunta, né, deixa eu ver se isso está certo, deixa eu ver se isso está errado. A gente pode até fazer às vezes a gente tende até querer, muitas das vezes, querer arrumar meios de comprovar que aquela atitude esteja certo, mas lá no fundo, nós sabemos que está errado, né? Na 630